Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é da playlist de ufologia. Mas antes de falar a respeito desse vídeo, convido a todos a darem uma passadinha no blog do canal denominado Passaporte para o Sobrenatural, cujo link eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Bem pessoal, como eu falei, vamos dar início ao vídeo de ufologia, da playlist de ufologia. Sendo que, a partir desse vídeo, eu vou começar a trazer os casos ufológicos, os quais reforçam ainda mais a presença ufológica em nosso planeta, seja por meio de avistamentos, seja por meio de contatos em vários graus, inclusive ataques com resultado morte. Pois bem, o vídeo que lhes trago hoje envolve um caso ocorrido no interior do estado de São Paulo, no município de Araçariguama, no ano de 1946, que ocasionou a morte de João Prestes Filho. Então, ficou curioso para saber a respeito do caso de Araçariguama? Aguarde após a intro do canal que eu falarei mais a respeito. Até já! Em 4 de março de 1946, uma segunda-feira de carnaval, uma luz estranha e mortal assustou os moradores da cidade de Araçariguama, no interior de São Paulo, ocasionando a morte por queimaduras do lavrador João Prestes Filho, de 44 anos. Araçariguama é uma cidade do interior de São Paulo, distante cerca de 70 quilômetros da capital paulista, 13 quilômetros de São Roque e 20 quilômetros de Santana do Parnaíba. A época do fatídico incidente, no ano de 1946, a cidade ela não dispunha de energia elétrica, telefone ou rede sanitária. Havia apenas um aparelho de rádio entre os habitantes, que faziam com que as pessoas se reunissem em torno dele para acompanhar o Campeonato Paulista de Futebol, assim como ouvir as notícias do Brasil. E também, como era uma cidade pequena, todos os habitantes se conheciam. A pacata cidade de Araçariguama ficou no centro da ufologia após 4 de março de 1946, atraindo o interesse de ufólogos nacionais e internacionais, sendo tema de livros em inglês, japonês e inclusive em russo. Mas então, o que realmente aconteceu nesse ano de 1946, no dia 4 de março? Era uma segunda-feira de carnaval, em 4 de março de 1946. João Prestes Filho, que não gostava de festividades, decidiu ir pescar, enquanto sua esposa e filhos foram às festas. Ele então, como eu disse, foi pescar com mais 3 amigos, no rio Tietê, e por volta das 19 horas ele retornou para casa. Sua esposa, Silvia Nunes Prestes, no entanto, ao ir para as festividades, ela deixou a porta da casa trancada. E João estava sem a chave, o que o fez com que ele tentasse adentrar a casa por meio da janela. Enquanto ele tentava entrar na casa por meio da janela que ele havia deixado encostada, uma claridade caiu sobre ele e o envolveu. Ele conseguiu transpor a janela, caindo no chão com o corpo ardendo. Um parênteses que abro é que durante as pesquisas a respeito desse caso, eu encontrei uma outra versão. Disse que ele chegou em casa, tomou banho, trocou de roupa, sendo que de repente um raio amarelo iluminou a casa e João sentiu seu corpo queimar. Ou seja, a versão de que
ele foi atingido ao tentar entrar dentro da casa por meio da janela, como também a versão de que ele já foi atacado quando ele já estava dentro da casa. Fechando os parênteses. Ao retornar à lucidez após esse ataque, ele sentia que seu corpo ardia e que a sua barba havia sido queimada. Apavorado, sem saber o que havia ocorrido, ele percebeu que suas mãos haviam sido queimadas. Ele enrolou seu corpo numa manta e abriu o pino da porta com a boca. E andou cerca de 2 quilômetros até a casa de sua irmã, Maria, para pedir ajuda. Ao chegar à casa de sua irmã, que ficava perto da igreja de Araçariguama, ele se jogou na cama e apenas gritava: "A luz, a luz!", pedindo socorro. A pele de João, também segundo pesquisas, de início ela parecia torrada, sendo as mãos e o rosto os mais afetados. Estava queimado da cintura para cima, com exceção dos cabelos. Perfeitamente lúcido, João dizia que aquilo não havia sido responsabilidade de nenhuma pessoa, mas da luz. Em relação ao estado em que João se encontrava, também há duas versões. A primeira versão: os pés e os tornozelos encontravam-se deformados. Em relação às carnes dos dedos das mãos, elas estavam soltas e caindo aos pedaços. O peito, o pescoço e o rosto, o lábio superior e o nariz, e também as orelhas estavam caindo aos pedaços. O couro cabeludo e o cabelo, no entanto, encontravam-se intactos. Essa foi a primeira versão, ou seja, que ele estava, vamos dizer, com a pele se desprendendo do corpo. Segunda versão: um dos parentes da vítima, ela disse que ele estava em um estado penoso. Apresentava queimaduras graves pelo corpo, com a pele escura, mas não havia desprendimento de carne, contrariamente ao que dizia a primeira versão. Então, João, naquele estado, ele foi levado de carroça para o Hospital Santana do Parnaíba, acompanhado de um enfermeiro. Todavia, ele faleceu no caminho antes de chegar ao hospital. O tempo transcorrido entre o ataque do raio luminoso e a morte de João foi de aproximadamente 6 horas de grande sofrimento. Em relação a esse caso, a cidade pequena, então todo mundo tomou conhecimento. Muitos da cidade achavam que João teria bebido durante a pescaria e se queimou com a lamparina de querosene que levava consigo. Porém, essa hipótese ela foi de logo descartada. A vítima ela não possuía nem cheiro de querosene, nem cheiro de álcool. Ele sofreu queimaduras de primeiro e segundo grau, embora algumas versões também digam que ele sofreu queimadura de terceiro grau. Não havia chamuscamento dos pelos, nem das roupas e nem sinais de fuligem. As lesões, elas encontravam-se restritas às áreas expostas do corpo, respeitando toda a área que estava coberta pela roupa. Diante de toda essa narrativa, foi excluído de logo qualquer possibilidade de imersão total ou aspersão por líquido inflamável. Até porque ele iria pegar fogo na roupa, inclusive nos pelos. O ufólogo Antônio Ribeira, em entrevista em Barcelona, declarou que João Prestes ele possa ter sido queimado pelo sistema de propulsão de uma nave extraterrestre. Segundo o depoimento dos lavradores Paulo de Matos e João Roque de Andrade, o corpo de João no caixão estava muito dilacerado, inchado e fora dos padrões normais. Antes desse fatal ataque que levou à morte de João Prestes, ele já havia sido atacado antes. Quando João era tropeiro, ainda muito jovem, ele vivia com seu pai em Araçariguama, interior de São Paulo. Um certo dia, ao entardecer, quando ele conduzia burros por uma colina, ele viu um fogo que caiu do céu, uma bola de fogo.
Ele estava próximo a uma capela onde havia uma cruz. E ele sentiu a bola passando ao seu lado, quase o acertando. E para João, assim como para os outros moradores, essas luzes nada mais se tratavam do que o boitatá. E esses avistamentos, eles eram muito comuns na região. Segundo pesquisa a respeito desse tema, em Araçariguama e região próxima, eram vistas várias bolas de fogo, que para algumas pessoas diziam se tratar de assombrações, ou como já dito, o boitatá. Alguns também acreditavam que essas bolas de fogo elas vinham de uma mina de ouro que atualmente se encontra desativada e fechada. Contam ainda que na região, além das inúmeros avistamentos de luzes, das bolas de fogo, um lobisomem já foi visto no local. Daí muitos dizerem que essa área de Araçariguama e região seria meio que uma janela para um mundo fantástico, de onde vários fenômenos anômalos surgem. Emiliano Prestes, irmão de João Prestes, alguns meses após a trágica morte de seu irmão, ele estava caminhando em um bosque por Araçariguama, em Água Podre, quando viu uma tocha de fogo no ar. Apavorado, Emiliano encostou-se em um barranco quando a coisa veio para cima dele. A única coisa que ele fez naquele momento foi se ajoelhar e rezar pela sua vida. Ele sentiu um calor intenso. A tocha se afastou e desapareceu. Em 1960, o motorista de ônibus Celso Gomide vinha de São Roque quando viu uma luz vermelha, o que o fez parar o veículo. A luz se aproximou da cabine e Gomide, assustado, pôs-se a rezar. Os passageiros que estavam no ônibus, eles ficaram perplexos diante daquela luz que os rodeou por mais de 20 minutos. Ainda em pesquisas a respeito desse caso de Araçariguama, encontrei que em 1955, Hermes da Fonseca ele narra o seguinte, que em 24 de agosto de 1955, quando ele trabalhava na construção de um teleférico da fábrica de cimento Santa Rita, que era para transportar pedras, ele viu um objeto grande flutuando no céu numa cor de alumínio. Segundo ele, esse objeto ele dava voltas, e isso aconteceu por volta das 11h15. Ao meio-dia, chegaram 5 ou aproximadamente 5 a 6 aviões da FAB, que eram menores que esse objeto que estava flutuando ali no céu. Poucos segundos após o aparecimento desses aviões da FAB, o objeto se foi com uma rapidez, deixando os aviões militares para trás. O coveiro Nelson Oliveira disse que no ano de 1989, ele viu algo redondo sobrevoando o cemitério de Araçariguama. Segundo ele, era tipo um chapéu invertido de alumínio e ele cintilava de vez em quando ele se movia em linha reta. Ele ia em linha reta, mas ele ia devagar, mas se balançando e indo em direção a São Paulo. Então, conforme vocês podem ver, durante a pesquisa que eu fiz a respeito desse caso de Araçariguama, além do caso fatal de João Prestes Filho, que morreu, em virtude dessa luz misteriosa que queimou o seu corpo, existem outros avistamentos de luzes e objetos voadores não identificados na região. Porém, para que a matéria não ficasse muito extensa, inclusive saísse do foco principal, que era o caso de João Prestes Filho, do caso Araçariguama, eu sintetizei nesses casos que eu falei. Segundo a pesquisa acerca desse tema, há uma informação do médico Luiz Braga de que as queimaduras existentes no corpo de João Prestes se assemelhavam aos efeitos indiretos de uma explosão nuclear.
tendo a radiação afetado as células vivas, não afetando nem as roupas, nem o cabelo. Fizeram ainda um paralelo com o fenômeno chupa-chupa, que aconteceu no estado do Pará no fim dos anos 70 e início dos anos 80, mas que vai ser assunto de outro vídeo. A menos de 1 quilômetro do povoado se encontra o cemitério onde está enterrado, onde se encontram os restos mortais de João Prestes Filho. E o seu túmulo é uma caixa de cimento recoberta por terra com uma cruz e um número de identificação. A casa de João Prestes, segundo informações dos jornais dos anos da década de 60, foi fechada e logo em seguida foi derrubada, pois aparentemente os seus familiares eles não possuíam mais coragem de ir lá, considerando o local como amaldiçoado. Existe também um pequeno livro muito conhecido em Araçariguama que descreve o caso como o incrível homem que derreteu, escrito por um anônimo. A misteriosa mina de Morro Velho, onde existia um dos principais focos de luz, inclusive as pessoas indicavam que aqueles focos de luz eles talvez tivessem relação com essa mina. Ele foi construído, ela, né, no caso a mina, foi construída pelo general canadense George Reston, que a fundou no ano de 1926 e foi encerrado no fim dos anos 30. A certidão de óbito de João Prestes certifica que ele faleceu às 22 horas do dia 4 de março. E o médico assinalou como causas mortes: colapso cardíaco, queimaduras generalizadas de 1º e 2º graus, e a idade assinalada foi de 44 anos. Então, você já tinha escutado falar a respeito desse caso de Araçariguama, que levou à morte por meio de queimaduras João Prestes, um fato que aconteceu no município, no interior de São Paulo? Bem, qual a sua opinião a respeito? Será que teria mesmo relação com extraterrestres? Seria o Boitatá? Uma assombração? Sei lá. Deixe sua opinião, começando com a hashtag UFO. UFO, tá? Hashtag UFO. E deixe sua opinião aqui nos comentários. Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que agora vai dar início aos casos ufológicos. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal e você chegou a partir desse vídeo e gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos. Porque além dessa playlist de ufologia, existe uma playlist de mistérios, existe uma playlist de lendas, existe uma playlist de experiências sobrenaturais, fenômenos paranormais e muitas outras playlists. Aproveitando o ensejo, como eu falei, existe uma playlist denominada Experiência Sobrenatural. Se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição, e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto Experiência Sobrenatural, para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo de ufologia aqui no canal. Beijo, tchau!